Voltamos com o Centro Maravilha e agora a gente vai conferir um pouco mais da nossa visita ao Centro Cultural dos Correios. Então nós temos aqui nessa sala espetáculos com a Marília Pêra, como a Adorável Júlia, né? Onde ele fez cenografia e luz. Ela dirigiu junto com Domingos de Oliveira. Esses desenhos são relativos ao cenário que ele desenhou para essa montagem. Uma montagem dos anos 80, 1983. E aqui no caso a gente tem esses, como se fossem rabiscos iniciais e depois umas partes já com medidas, com umas legendas e tal. Esse processo, ele era normal ou de repente não? Em algumas outras já vinha coisa pronta e a cena já estava pronta? As coisas nunca vêm prontas, são sempre um processo onde você vai fazendo algumas indicações, vai definindo e depois o que tem de medidas é quando você faz o trabalho técnico para construir. Então uma coisa é a ideia, o desenho da emoção, né? Que ele é solto, livre, caótico e depois você vai organizando como projeto, como em arquitetura, né? Normalmente ele vinha trabalhando assim com alguém, em conjunto, alguém trabalhava com ele de alguma área específica ou depois do desenho pronto ele chamava alguém e existia uma opinião secundária, tinha um padrão? Não, aí eu não posso responder. O processo de criação é um processo muito individual, ele trabalhava com assistentes, e aqui a gente está na frente do grande trabalho da década de 70, que é Hoje é Dia de Rock, né, que vocês entrevistaram agora o Cacá Versiani, que é o trabalho que lança ele no mundo do teatro. Ele pega o Teatro Ipanema, nós temos aqui duas maquetes muito bacanas, foram desenvolvidas por um ex-aluno da Escola de Teatro, da Cenografia, que foi a primeira vez que um teatro convencional italiano, como esse que a gente vê aqui, foi transformado num espaço que a gente não reconhece como teatro, num formato completamente diferente. Esse espetáculo foi um espetáculo que foi visto durante um ano diversas vezes pela toda a Genesse do Rio de Ipanema, com Isabel Ribeiro, Rubens Correia, era a vanguarda carioca se manifestando, e o Ripper era um dos pensadores desse espetáculo. O próprio Cacá fala que todas as sessões estavam sempre muito lotadas, porque foi uma coisa muito forte na época. Foi. Hoje, o Dia de Rock é o emblema do teatro carioca, o emblema do Teatro Ipanema, que também, por exemplo, apresentou esse espetáculo que é a China em Azul, que é a cenografia e figurino do Luiz Carlos Ripper, onde a gente tem texto do Zé Wilker, aqui é o Zé Wilker, né, muito jovem. Ele começa com essa turma, que é a turma que está pensando à frente de todo mundo, né, que é o pessoal do Ipanema. Esse é um texto dele que eu acho que fala sobre criação de um modo muito sensível e preciso. Quem é artista, quem é criador, todos os meus amigos, a primeira vez que eu li isso, você percebe que ele consegue sintetizar em 5 linhas o sentimento de um processo de criação, né? Aqui nessa parte a gente já tem umas cenas, né, umas imagens e até um pouco em palavras, o que era um pouco do Ripper, né? O que você apontaria aí como pontos principais aí do trabalho dele? Aqui a gente está numa outra situação. Ali são só espetáculos de teatro. Não, na sala anterior, né? E aqui nós estamos numa sala que se chama Riscos no Cinema. Aquela anterior era riscos teatrais. Uhum. Tudo aqui é risco, no sentido o risco no sentido do desenho e o risco no sentido da aventura e do perigo, né? Aqui são desenhos que ele realizou, pesquisas que ele realizou para o desenvolvimento de obras cinematográficas. Tudo que tem aqui não tem nada a ver com teatro. Então nós estamos aqui diante de imagens que ele desenhou
para um filme que se chamava Como Era Gostoso o Meu Francês, dirigido pelo Nelson Pereira dos Santos. Então, nós estamos falando de cinema novo. Ele trabalhou muito com a turma do Cinema Novo, fez cartazes para o Glauber Rocha, desenvolveu uma obra junto ao Nelson Pereira dos Santos. Cacá Diegues foi um parceiro também quase que insubstituível, entre outros, Eduardo Coutinho, toda aquela turma, Leon Hirschman, que também era uma figura eminente do Cinema Novo, trabalhou com ele, aproveitando, né, tirando da energia e da sensibilidade dele, a produção de uma imagem para o Cinema Novo, né? E então, até aqui é cinema, tudo aqui é cinema. Até o que a gente viu lá no layout de um teatro, né, da criação, da imaginação da pessoa, a ponto de mudar um layout para que as pessoas estivessem mais próximos dos atores, no caso. Para o cinema, você consegue perceber alguma coisa que seja um ponto assim, de inovação da parte dele? Não, completamente, porque ele, em relação a determinadas obras, primeiro, não existia, no início da década de 60, alguém realmente preocupado em fazer pesquisa de arte. A pesquisa que antecede. Antes de você desenhar, você não sai desenhando um filme de época, um filme histórico, você não sai desenhando a partir de alguma coisa que você não tem no teu imaginário. Então, você pode inventar alguma coisa sem base científica nenhuma, ou você pode ir nos livros de arte, organizar esse material para depois poder recriar. When your money's all gone and you lose your whip, you might lose your grip. When the landlord tell you that you're due for rent and the grass so green on the other side, make a nigga wanna run straight through the fence. Open up the fridge about 20 times, but still can't find no food in it. That's foolishness. And sometimes I wonder why we care so much about the way we look and the way we talk and the way we act and the clothes we bought. How much that costs? Does it even really matter? Estou aqui com a Márcia do Vale, além de idealizadora dessa peça Botequim ou Céu sobre Chuva, do Gianfrancesco Guarnieri, que está aqui no Centro Cultural dos Correios. Ela também é uma das atrizes da peça e vai contar para a gente um pouquinho dessa ideia de transformar a peça lá do Gianfrancesco Guarnieri numa peça atual e contar um pouquinho qual foi o foco dessa vez, ou se teve alguma mudança. Márcia, qual foi a ideia de criar uma peça lá do Guarnieri? Bom, essa peça está fazendo 40 anos exatamente. Ela foi montada em 1973 e agora, em abril, ela está fazendo 40 anos. Eu convidei o mesmo diretor da época, o Antônio Pedro Borges, que dirigiu há 40 anos, para fazer também essa direção. Quer dizer, os tempos mudaram, né? Botequim ou Céu sobre Chuva, há 40 anos atrás, a chuva que estava lá fora, porque a peça conta a história de alguns personagens que estão presos dentro de um botequim, né, porque lá fora cai uma chuva avassaladora, aterradora. Então, há 40 anos atrás, essa chuva era a metáfora da ditadura, né? E o Guarnieri era um autor conhecido pelas metáforas, né? Como burlar a ditadura e escrever sobre aquelas tragédias, tudo aquilo que acontecia, né, com poesia e com muita coragem. Agora, 40 anos depois, a ditadura não existe mais. Acho importante para as novas gerações saberem como esses autores, não só ele, como Vianinha, como tantos outros, Paulo Pontes, enfim, que escreviam nessa época, como eles faziam para burlar, para enganar tudo aquilo que acontecia. Mas hoje em dia não tem mais a ditadura, mas tem a chuva, né? Há 40 anos depois, a chuva continua chovendo muito forte, matando muita gente, derrubando muitas casas, né? O governo gastando milhões e milhões e nunca conseguindo resolver esse problema, não é? Existem teatros fechados lá fora, existem a violência contra os jovens, existe a
a corrupção horrorosa, né, e desavergonhada o tempo inteiro, enfim, que a gente vê do nosso próprio governo. Eu acho, quando eu escolhi essa peça, 5 anos atrás, porque demorou 5 anos para eu conseguir a captação e um patrocinador, que agora, no caso, é os Correios, eu pensei nisso, eu falei assim, bom, esse mote, essa ideia continua muito viva, porque você usar o botequim como refúgio, eu achei isso maravilhoso, que é a coisa mais brasileira, mais carioca do que isso. Vamos nos esconder aonde? Nos refugiar. Continua sendo atual da mesma maneira, não é verdade? Sim, essa é verdade. E essas coisas todas que eu enunciei, hoje em dia, não é o que substitui, entre aspas, a ditadura de 40 anos atrás. Então, assim, o Antônio Pedro Borges ficou animadíssimo com a ideia. Eu acho assim, interessante as pessoas virem assistir, porque o final da peça, para quem conheceu 40 anos atrás, muda, né, com a ideia da entrada dentro do botequim dos policiais na época para acabar com tudo. Hoje em dia, a gente faz uma metáfora à própria mídia, né, ao choque de ordem, ao que fazem em nome da saúde pública, né? Então fecham-se as coisas, tudo se acaba, né, sem você realmente correr atrás e apurar os verdadeiros, o início, né, dos problemas. E é uma peça musicada o tempo inteiro. Eu escolhi essa peça porque eu também queria cantar no teatro e assim faço o papel que a Marlene, cantora, que hoje está com 89 anos, continua aí guerreira. Eu faço o papel que a Marlene fez há 40 anos atrás. Quero aproveitar para mostrar aqui nessa mostra, né, que nós criamos aqui, o André Palatinic, que foi o arquiteto que criou essas mostras, essa mostra, essas luminárias, a foto da Marlene, aqui no centro, a Isolda Cresta, que fazia a Olga, e aqui o também querido, já ido, Oswaldo Lousada, Lousadinha. Aqui outra foto da Marlene com Ivan Cândido e Lousadinha dentro do botequim há 40 anos atrás. Essa mostra que o André fez, ó, são todos com fotos de pesquisas que eu fiz, né, discos, capa de discos e fotos de muitas peças que eu pesquisei. Aqui, a Fernanda Montenegro com o Guarnieri na peça intitulada Marta Saré, né? 69. Foi uma peça de 69. Aqui também a estreia. Como é que é o nome dele? Isso, do Antônio Fagundes. Olha essa foto que linda. Do Antônio Fagundes e o Zanoni Ferriti. Enfim, o painel com a foto do Black Tie de 1959. Então, o público, quando entra para assistir o espetáculo, ele passa por aqui. A gente tem um vídeo que está passando ali atrás, todo com músicas também da década de 70. E aí o público passa por aqui já sentindo um pouco desse clima, né? Guarnieriano, eu chamaria assim, porque o Guarnieri escreveu 22 ou 23 peças e muito pouca gente, inclusive gente que é ator, que estuda teatro, conhece os textos dele. O mais famoso, Eles Não Usam Black Tie, as pessoas conhecem um pouco Um Grito Parado no Ar, mas também, assim, eu sou tão fã dele como autor, que eu queria muito trazer de novo ao Rio de Janeiro uma montagem do Guarnieri, que não é montado no Rio há 12 anos. São Paulo vive montando Guarnieri. A gente aqui esperou 12 anos para ver um texto que foi montado unicamente há 40 anos atrás. Então, é isso. Bom, pessoal, o programa Centro Maravilha está terminando aqui. No programa de hoje a gente teve a oportunidade de conhecer o Centro Cultural dos Correios. A gente está ficando por aqui. Antes da gente encerrar, eu vou passar a página do Facebook do nosso programa, que é Centro Maravilha. E lá você fica por dentro de tudo que está acontecendo e dos programas futuros. Eu agradeço a sua participação e a gente se vê no próximo programa. Beijo, tchau!